Espíritos eternos, estamos hoje no ponto exato da evolução, para o qual nos preparamos com os recursos mais adequados à solução de nossos problemas e tarefas, segundo os compromissos que abraçamos, seja no campo do progresso necessário ou na espera da aprovação retificadora. Achamo-nos com os melhores familiares e com os melhores companheiros que a lei do merecimento nos atribui. À vista disso, permaneçamos convencidos de que a base de nossa tranquilidade reside na integridade da consciência. Compreendamos que todas as afeições, problemas em nossa trilha de agora constituem débitos de existências passadas que nos compete ressarcir, e que todas as facilidades que já nos enriquecem a estrada são instrumentos que o Senhor nos empresta a fim de utilizarmos a vontade própria na edificação de mais ampla felicidade por vindoura, e entendamos que a vida nos devolve sempre aquilo que lhe damos. Na posse de semelhantes instruções, valorizemos o tempo para que o tempo nos valorize, e permaneçamos em equilíbrio sem afetar aquilo que não somos em matéria de elevação, conquanto reconhecendo a necessidade de aperfeiçoar-nos constantemente. Se erramos, estejamos decididos à corrigenda, agindo com sinceridade e trabalhando fielmente para isso. Você e nós estejamos certos, diante da providência divina, que possuímos infinitas possibilidades de reajuste, aprimoramento, ação e ascensão, e que depende tão somente de nós mesmos melhorar ou agravar, iluminar ou obscurecer as nossas situações e caminhos. Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos. Espero que Jesus esteja nesse momento aqui conosco, e aliás eu tenho certeza que Ele está. Vim aqui deixar um abraço para vocês, primeiramente, nessa semana nova que se inicia aqui. A nossa semana começa aqui na terça-feira. Bem-vindos ao nosso 115º culto do Evangelho no Lar, hoje, dia 20 de novembro de 2018, nesse momento aqui, 7h37, horário brasileiro de verão. Sejam bem-vindos vocês que estão aqui conosco, os amigos queridos que estão junto de nós aqui toda semana, aqueles que estão chegando hoje pela primeira vez, sejam bem-vindos. Deixa eu dar uma ajustada aqui na nossa câmera para não cortar um pedaço da tampa da minha careca aqui. E aí, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo em paz, pelo menos? Tem um amigo meu que ele fala assim, ó, tirando tudo que tá ruim, o resto tá tudo bom. É uma boa frase essa, né? Eu acho que é uma frase de otimismo, porque tirando o que tá ruim, tem gente que ainda assim não consegue enxergar nada de bom, né? A pessoa só enxerga aquilo que tem de ruim. E eu estava ouvindo aqui a mensagem do Chico agora, essa que eu coloquei aqui antes, que eu estou fazendo isso toda semana. E o Chico fala na mensagem, né, que foi um texto do André Luiz, que é sempre possível que a gente se renove, mesmo que a gente já tenha errado, ou mesmo que nós cometamos equívocos constantemente, porque faz parte da nossa, da nossa capacidade. Somos imperfeitos, mas é sempre possível a renovação, é sempre possível que a gente se transforme, que a gente se melhore. Aliás, é o que vem acontecendo ao longo dos milênios. Se a gente tivesse como pegar a ficha corrida nossa, como diz no termo policial, é a nossa capivara, e se a gente visse o que nós fizemos lá atrás, hoje nós ficaríamos, eu não, né? Mas todo mundo ficaria de cabelo arrepiado.
porque nós fizemos muitas coisas erradas por conta da nossa ignorância, da nossa incapacidade de saber o básico. O que a gente hoje muito condena nos outros é algo que a gente fazia também, ou nós fazíamos há muito pouco tempo atrás. O benfeitor Emmanuel diz claramente que cada existência é apenas um segundo da encarnação. Então, diante desse quadro, diante dessa informação, posso afirmar com toda certeza, sem medo de errar, que nós há muitos poucos segundos, entre aspas, atrás, cometíamos erros terríveis, semelhantes a esses que nós condenamos hoje nos outros. Quer ver um exemplo? Corrupção. Ah, mas o fulano é corrupto. Nós também. Se nós ainda, aliás, nós somos ainda todos um pouquinho guardado devida proporção, mas aquilo de corromper mesmo, a gente fazia isso. Se não tivéssemos feito, não teríamos aprendido a não sermos mais. Se a gente não tivesse entrado em guerra, nós ainda não saberíamos o valor que tem a paz. Aliás, a gente não sabe ainda, né? Muitas vezes nós nos deixamos levar por emoções menos felizes e isso compromete a nossa paz até hoje. Entramos em guerras aí, né? Guerras virtuais, guerras de pensamento, enfim. Hoje as guerras não são mais armadas com espadas e lanças ou armas, mas as guerras ainda acontecem dentro de nós. Vale a pena pensar nisso, né? Então o Chico afirma nessa mensagem aí que é possível que a gente se renove. O André Luiz deixou claro. Não tenha dúvida de que você está em processo de melhoria constante. Então não aceite a ideia de que, mas eu sou muito imperfeito, eu não posso fazer nada de bom porque ainda não sou capaz, eu ainda sou muito imperfeito. Se você esperar para ser perfeito, para poder agir, você vai ter que esperar muito tempo. E nesse período de tempo aí, você vai penar muito. Então não perca tempo, aproveite. A hora é agora. Aproveite que você está aí com muitas capacidades. Aproveite que você tem incontáveis potencialidades a serem desenvolvidas. E vai fazendo o que você pode enquanto você é imperfeito. Só assim você vai deixar de ser. Certo? Recadinho é esse hoje do Chico aí. Vamos lá, meus amigos. Senhor Jesus, nosso mestre e amigo, quero nesse momento, Senhor Jesus, me ligar à tua boa energia e à boa energia dos nossos irmãos aqui presentes que nos auxiliam tanto com a sua presença, com o seu carinho, com as suas boas vibrações. Essa teia de boas energias que circundam o nosso planeta. Cada coração unido nessa manhã forma uma teia que cobre o planeta Terra inteirinho. Cobre com essa teia não de aprisionamento, mas uma teia que nos protege através do afeto, da busca pelo conhecimento que nós fazemos aqui semanalmente, pela amizade, pelo companheirismo, pela fraternidade que existe aqui entre as pessoas que participam dessa sala semanalmente. Quero agradecer muito, Senhor Jesus, por o Senhor permitir que eu e Estela aqui realizemos esse trabalho semanalmente. Quero agradecer pela oportunidade do nosso maquinário aqui, tecnológico, que permite que hoje possamos enviar a nossa imagem e o som que nós produzimos aqui, sempre com o desejo exclusivo, Senhor Jesus, de consagrar as lições do Evangelho que o Senhor nos deixou, das lições que fazem parte dessa corrente universal de amor que o Senhor nos ensinou. Senhor Jesus, eu quero desejar aqui, em conjunto mental com os meus irmãos aqui, que estão aqui conosco, quero desejar que essa potência que nós temos, essa antena emissora de boas vibrações, possa nesse momento levar os nossos sinceros desejos de que
uma harmonização física, espiritual, psicológica, emocional se faça em todas as pessoas que estiverem povoando a nossa mente. Os nossos irmãos, companheiros de trabalho, os nossos familiares, os nossos entes queridos já no mundo espiritual, as pessoas que nós sabemos que estão com algum tipo de aflição, de angústia, de depressão, de qualquer tipo de síndrome psiquiátrica, emocional, que todas possam receber um pouquinho da nossa luz, do nosso desejo de harmonização. Quero agradecer muito, Senhor Jesus, em conjunto aqui com todos os nossos familiares que nos suportam a presença, que sabem das nossas dificuldades, que mesmo assim convivem conosco com o máximo possível de tolerância, de paciência, que nos suportam todas as nossas dificuldades, as nossas fraquezas. Quero abençoar cada um dos meus familiares. Agradecer aos meus pais por terem me colocado aqui nesse mundo, terem me dado a oportunidade de retornar aqui a esse mundo para experimentar a beleza que é a vida. Temos muito a agradecer, Senhor Jesus. E todas as dificuldades do nosso caminho, nós sabemos que surgiram apenas para nos fortalecer, para nos tornar pessoas mais capazes, mais habilidosas, que a gente possa enxergar isso. Enxerguemos que as dificuldades do caminho não são nenhum tipo de castigo, são apenas oportunidades favoráveis ao desenvolvimento das nossas potências espirituais. Mestre amigo, Senhor Jesus, quero te agradecer e aos amigos espirituais que o Senhor nos envia, ao meu benfeitor espiritual que me acompanha, agradecer a todos os benfeitores dessas pessoas que estão aqui junto conosco, agradecer a eles por estimularem os seus tutelados a estarem conosco nessa vibração, nessa corrente do bem, e agradecer acima de todos esses, mestre, ao nosso Pai, a Deus, nosso Criador, Criador de todas as coisas, causa primária de tudo. Agradecer ao Criador pela oportunidade de nos oferecer tantos benefícios, tantos, inúmeros. Se eu fosse falar aqui essa oração ia ficar muito cansativa. Então, por hora, mestre, eu agradeço muito, mais uma vez. E desejo que esse estudo de hoje seja edificante, completo, seja feliz na sua concepção e fiel aos teus preceitos. Na tua bênção, Senhor Jesus, quero abençoar cada pessoa que está aqui nos assistindo. Seja agora ao vivo, seja aqueles que nos assistem em outro momento, onde quer que estejam. Muito obrigado, Mestre Jesus, e que assim seja. E vamos ao bom dia da Estela que acabou de chegar. Para a gente começar as nossas leituras. Muito bom dia. Eu tava vendo o Sander falar os bons dias aí. Quanta gente querida, né? Essa corrente realmente fortalece nosso coração. E eu vejo muito pessoas que fazem parte dessa terça-feira aí, fazendo amizade um com o outro. Que bacana, né? Pessoas que valem muito a pena, né? Que o Sander tava falando, oi Cris, oi Reinaldo, o pessoal, nossos Bertuga querido aí, tudo gente boa demais. Então a gente tem amizade com esse pessoal, é muito bom. Ligados então em uma palavra edificante, que grupos e grupos se formam. Ah, eu gosto de futebol, eu gosto de andar de moto, eu gosto de ler, trocar ideias, é tudo muito bom, mas falar do evangelho junto, que maravilha. O Sander agora vai apresentar a capa do nosso livro Gotas de Luz. O Reinaldo gosta, hein? É do Casimiro Cunha, né? Exatamente. Se eu me engano, é. Casimiro Cunha. Isso. São mais de 70% das obras de Chico que foram escritas assim em versinhos. E a gente trouxe um que é um pouquinho mais longo que o habitual que a gente costuma ler, porque hoje a mensagem do Evangelho é curta, é muito profunda, mas ela não leva muito tempo a ser lida. Vamos lá então, pessoal, do livro Gotas de Luz, de Casimiro Cunha, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje, no nosso dia 20/11/2018, se chama o capítulo
Entre nós, capítulo 10. Coração que não se abre à sementeira do amor, não guarda com segurança a luz do Consolador. Muita leitura sem obras, de ensino e consolação, traz a flor parasitária da inútil conversação. Desalento, choramingas, em pranto sempre a correr, expressa frequentemente muito serviço a fazer. Comentários contra ingratos, verbo amargoso e violento, são tristes revelações no anseio de isolamento. Discursos sem caridade, fraternidade sem portas, tribunas que não amparam, são sinais de fontes mortas. Eita, chacoalha, hein? Chacoalha em versinho ainda, batatinha quando nasce. É um chacoalho que nós temos que sofrer, como eu falei aqui, se a gente não tiver nenhum tipo de movimentação, e todo um tipo de movimento que sai da lei do menor esforço, inicialmente dói, mas depois nos cura. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, traduzido essa versão do José Herculano Pires, hoje no capítulo 15, o capítulo tem como título Fora da Caridade não há salvação. Vamos ler hoje aqui, estudar o item 6 e o item 7. Vamos lá? A caridade segundo São Paulo. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como o metal que soa ou como o sino que tine. E se eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios, e quanto se pode saber? E se tiver toda a fé até o ponto de transportar montes e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens em o sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo a ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disto me aproveita. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não obra temerária, nem precipitadamente, não se ensoberbece. Aliás, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca, jamais há de acabar. Ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, esperança e a caridade, estas três virtudes. Porém, a maior delas é a caridade. Paulo, em sua carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 7 e versículo 13. São Paulo compreendeu tão profundamente esta verdade que diz: se eu falar as línguas dos anjos, se tiver o dom de profecia e penetrar todos os mistérios, se tiver toda a fé possível a ponto de transportar montanhas, mas não tiver caridade, nada sou. Entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima da própria fé, porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e porque independe de toda a crença particular. E faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não somente na beneficência, mas no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Que assim seja. É uma mensagem pequena, como eu havia dito, mas ela levanta a poeira aí da nossa alma, né? Porque quando eu leio essa mensagem, eu sempre caio há muito tempo em dois pontos ali que eu acho que vocês vão se identificar também, porque tá todo mundo aí no mesmo balaio, né? Às vezes vocês vão se identificar mais em outros, mas o meu é quando você tem caridade. A caridade não se irrita, a caridade tudo tolera. Eu sou uma pessoa que às vezes eu ando irritado por aí. Mas poxa, vocês ficam aí fazendo o evangelho, vocês se irritam.
Às vezes a gente se irrita e às vezes a gente mascara isso de tão bem mascarado que quando alguém vem perguntar, oxe, Estela, por que você tá assim? Eu falo, eu defendo a justiça. Porque eu não suporto injustiça, porque eu não gosto de ver as coisas acontecerem assim errado, eu sou uma pessoa muito correta. E aí você vive assim, ó. Eu não vivo assim, mas às vezes eu me irrito com alguma coisa. E se vier alguém perguntar, a gente convence a pessoa que estamos certos de estarmos irritados. E vem aí essa mensagem e diz para nós, ó, quando você tem caridade, você não se irrita, não. E aí é um chacoalho para nós. E nesse chacoalho, eu vou pegar um trechinho só do versinho que eu li, para combinar um pouco com isso que eu estou dizendo, sobre essa energia da irritação versus a energia real da caridade. Desalento choramingas, em pranto sempre a correr, expressa frequentemente muito serviço a fazer. Quando ele coloca aqui um pranto sempre a correr, pode ser sim essa pessoa que está sempre reclamando da vida, está sempre se sentindo e se dizendo vítima da situação, do mundo, dos convivas. Mas eu estou colocando também a irritação, porque são maneiras da gente expressar que o negócio não está bom. Ou você está irritado, ou você está reclamando, ou você está chorando. E vem aqui o nosso Gotas de Luz com o Casimiro Cunha. Quem que é esse Casimiro Cunha aí para dar uma mensagem? Não. Quem é a pessoa que pôde escrever por meio das mãos de Chico Xavier, que pôde ter a autorização de espíritos benfeitores, que tiveram a autorização de Jesus. Então, assim, veio... Você, por exemplo, você consegue levar uma carta para o presidente? Ou você consegue levar uma carta para uma emissora de TV grande aí para poder falar para a população? Sabe por que nós não podemos? Porque a gente não tem nada bom para dizer. Então não tem alcance. Quando a gente tem algo bom para dizer, opa, olha aí, né? Ontem mesmo eu e o Sandra estava assistindo um documentário que uma pessoa descobriu algo da chuva. Eu falo, nossa, tem gente que vem na Terra aqui fazer algo tão grande, né? Grandes vultos da humanidade aí que vieram por missões específicas. E aí eu quero ter voz como? Então quem é Casimiro Cunha? É uma pessoa que pôde, sim, trazer alguma mensagem para a humanidade. Porque vocês sabem que as obras de Chico Xavier estão sendo traduzidas em vários idiomas. Isso deixa a gente muito contente. Porque o brasileiro não pode ser o único detentor dessas coisas maravilhosas que a gente tem em mãos aqui, né? Vocês concordam? Nossos irmãos de outras raças também eles têm o direito de ter em mãos isso daqui. E aí, colocando essa mensagem, então, e me vendo eu no meu tamanho de uma pessoa que às vezes me vejo irritada com algo que aconteceu do meu lado, com um semelhante meu, na fila de um caixa, por exemplo, pode acontecer de alguém destratar alguém e você sentir aquela... eu sou justiceiro e eu não gosto de ver coisa errada acontecendo, e aí eu levo essa irritação. Isso não é caridade, quando a gente vê que a caridade não irrita. Aconteceu comigo semana passada. Saí do supermercado que a gente tem o costume aqui, que em São José do Rio Preto tem uma rede de supermercado que se chama Laranjão. Não tô fazendo propaganda, mas eu moro aqui perto de um. Então eu vivo frequentando lá. Fazendo propaganda sim. Tô fazendo propaganda, grande coisa, né? Até parece que vocês vão comprar no Laranjão. Vai ganhar um pão francês. Eu fui lá e aconteceu uma situação feia, que eu vi que eu nem lembro o quê, mas me carregou de irritação. E quando a gente fica irritada, a gente fica com uma energia ruim, que se eu fosse sábia, eu iria descobrir aquela energia e falar, nossa, tem uma coisa estranha em mim, me livro disso. Me livra como? Se livra como? Se livra às vezes, pega o telefone, manda uma mensagem de amor para alguém, se livra tomando uma água, fazendo uma oração, se livra olhando a natureza, mas não, a Estela não fez nada disso, ela continuou. E aí eu saí do mercado, logo em frente ali tem um semáforo. E tinha um senhor querendo atravessar a rua. Não era muito senhor, mas acho que ele tinha tido um AVC e ele estava com as pernas assim meio bambas, né? A pessoa fica meio com muita dificuldade de locomoção e com medo também de cair, quebrar uma bacia. Na hora que eu vi, eu vou ajudar ele. E eu tive esse impulso de caridade de ajudar. E aí eu percebi que naquele momento a vontade de ajudar com a energia que eu estava não combinava. Não combinavam, porque são energias diferentes. A energia da irritação que eu estava por uma injustiça que eu vi acontecer no mercado, com a energia de querer ajudar, elas se chocaram. E aí eu vi
tanto que eu estava equivocado. A energia de vontade de ajudar, eu ajudei ele a atravessar a rua. Eu falei, o senhor quer atravessar? Ai, filha, me ajuda. E naquela hora ele nem percebeu o quanto eu estava me limpando do que eu tinha acabado de deixar entrar em mim. Porque eu posso mascarar assim, não, mas você tem que ver a situação, foi assim, assim. E eu jogo a culpa no outro de algo que eu deixei entrar. Se eu tivesse serenidade de enxergar que naquele momento alguém fez alguma coisa que é habitual dele. Você imagina que essas pessoas que nos deixam irritados, elas vivem na lama. Vamos colocar uma analogia para ver se fica mais fácil para o nosso cérebro quando acontecer. Você vive com uma pessoa difícil, no seu trabalho, na sua residência, ela vive chafurdando na lama. É uma lama de energias, que ela fala mal dos outros, ou ela vive irritado, enfim, é uma energia que eu tenho que transformar para o meu olho que não enxerga, mas para o meu cérebro de maneira real. Ela vive naquela lama. E um dia, como você convive com essa pessoa, essa lama espirra em você. Não espirra, Oceana? Espirra o tempo todo. E o que você faz com essa lama? Você se limpa ou você aumenta ela e se esfrega toda assim, ó? A pessoa faz uma coisa para você de manhã e você fica com aquela lama se esfregando o dia inteiro. Era isso que aconteceu comigo, assim que eu saí do mercado Laranjão. Eu fiquei me esfregando naquela irritação porque você fica matutando. Você fica aqui, ó, né? O tempo todo com aquela injúria que aconteceu, com aquela injustiça, e fica aumentando e se lavando com aquela energia. Então, quando eu tive a oportunidade de ajudar alguém, veio aquele choque, parece aquele encontro de rios, que um é mais escuro que o outro. E foi o que aconteceu comigo. Se eu vivesse em caridade, eu não iria me irritar, porque a minha energia da caridade ia ser mais forte. Daí então, eu faço um convite para todos. Você já ficou desempregado? Eu já tive desempregado. Às vezes eu ando por aí, eu abençoo aquelas pessoas que a gente às vezes vê pai de família, mãe de família, com uma pastinha debaixo do braço, e você vê, parece que é a cara da pessoa, a expressão dela mostra uma preocupação de quem está sem emprego. Quem está sem emprego, eu não digo as donas de casa, eu não tenho emprego, então eu não tenho dignidade. Não, mas quem está sem emprego, com contas a pagar, que é ele ou ela a responsável pelas contas, se sente sem dignidade. Eles andam pela rua com uma energia diferente. Então abençoe essas pessoas. Eu já passei por essa situação de procurar emprego. E o que acontece? Na minha época, eu lia um jornal aqui em Rio Preto, a outra propaganda, chamava Diário da Região, que se chama ainda. E eles tinham classificados de empregos. Hoje não é mais assim que o pessoal procura empregos, mas também ainda tem alguns anúncios. E eu lembro que eu olhava um por um, muito atenta, para conseguir esse emprego. Eu não sei se vocês já viveram isso, mas vocês conseguiram imaginar o que eu passava, e eu nem era chefe da família. Bom, onde eu estou querendo chegar? Nós, aqui encarnados, necessitamos de trabalho para manter essa energia boa que nos impede de sentir as energias de veneno que nós mesmos produzimos. O problema é que a gente não tem olhar atento. A gente se apega, nós nos apegamos naquela situação ruim que estamos vivendo. Ou a gente fantasia situações. Quem disse que a gente não fantasia? O Oceander pode sair para trabalhar e eu, ao invés de sentir como minha vida é boa, e olha, meus filhos hoje estão com saúde, e olha a minha casa, não, eu posso ficar matutando que, olha, será que ele saiu para trabalhar mesmo? Então, fora os acontecimentos da vida, que são doencinhas, que são às vezes falta de dinheiro, que são parentes difíceis, nós ainda criamos. E aí o que acontece? Criamos energias ruins. Então, se eu me embrenhar na caridade, eu começo a criar energias boas que quando chegam as ruins, eu elimino. Que foi o que aconteceu de imediato comigo. Eu vi a energia de ajudar aquele senhor, pegar na mão dele, ajudar ele a atravessar uma rua, que ali é bem curtinho, alguns passos que me limpou. E quando ele me agradeceu, eu que agradeço, só que se eu agradecesse, ele não ia entender nada se eu explicasse tudo isso para ele. Mas eu, dentro de mim, agradeci a oportunidade que ele me deu de ajudar ele. Então, o que acontece com os nossos olhos atentos? Nossos olhos atentos
É aqueles olhos que param de olhar a própria dor, o próprio umbigo e começam a olhar ao redor. Essa multinacional que é o mundo, que é a sua família, que é os seus colegas de trabalho, que é o trânsito. Quais são as oportunidades de crescimento que você tem? Porque se alguém fosse te oferecer um emprego para você desempregado, você ia ter o olhar atento. Não, eu tenho que pegar. Eu tenho que pegar. Vamos começar a ter esse olhar atento na vida. O tempo todo tem oportunidade de você fazer algo bom. Tá caminhando? Não tem nada para fazer quando eu tô caminhando. Viu uma pedra, você desviou, tira a pedra do caminho, porque alguém pode tropeçar. Você tá caminhando, você viu alguém passando que tá indo pro trabalho, você tem a disponibilidade de estar caminhando e ele tá correndo para pegar um ônibus, abençoa aquela pessoa. Abençoa aquelas mães. Abençoa. Vê ao redor, às vezes, plantas que você pode tirar energia e abençoar ao mesmo tempo. Então, são um monte de oportunidades. Você vai em algum lugar que você está sem papel higiênico lá e você viu que o papel higiênico está longe, alguma coisa assim, ou vai acabar, vai lá e coloca pequenos gestos. Porque quando falamos de caridade, existe um equívoco muito grande de achar que é sempre doar alguma coisa material. E é sim doar, é doar do seu tempo, é doar da sua capacidade física, é doar um abraço, é doar um sorriso, é doar uma palavra. É sempre doação, porém não é sempre material. Eu escutei uma mensagem esses tempos aí dizendo que existem pessoas que fazem caridade, que gostam até de existir os pobres no mundo, porque aí sempre vai ter como fazer os exercícios. Oi, pobre de quê? Porque quando a gente faz caridade, pode ser uma pessoa que está naquele momento pobre de alegria. E aí você leva um tanto da sua alegria. Você leva um pouco desse banquete que a gente tem na nossa casa. Você está mantendo a sua família em dia? Você está mantendo o afeto? Então está sobrando. E quando está sobrando, a gente pode passar esse afeto para os amigos. E quando está sobrando os amigos, a gente pode passar para os desconhecidos. E aí o mundo vibra de uma maneira diferente, mas temos que ter os olhares atentos. Como se eu estivesse procurando um emprego. Que eu disse que eu ficava lá, né, olhando, esse daqui está oferecendo uma vaga disso, não, eu não sou capaz, esse daqui está oferecendo, eu sou capaz desse. Eu riscava assim de canetinha no jornal, para não perder aquele anúncio. E aí, será que a gente está procurando na vida? Quando eu vejo aquela oração de São Francisco de Assis, Senhor, fazei-me instrumentos de vossa paz, pela manhã, isso é maravilhoso, porque eu imagino assim, sabe aquele Deus de barba? Em cima da nuvem, ele fica assim, ó. Ele é o empregador. Ele está atento para ver quem é um funcionário ali competente. Será que somos nós? Será que o Senhor fala, meu Pai, fazei-me instrumento de vossa paz? Será que quando você estiver numa fila de lotérica, ao invés de você estar reclamando da fila, você está como um instrumento e aí vem uma mãe e pede... Você já viu a pessoa pedir ajuda para você fuçar no celular? Tem tudo, várias maneiras. A pessoa vem assim, bem, faz um favor pra mim, você não procura um nome aqui, você não liga pra alguém, e aí você vai e faz algo que pra ela é tão valioso. Outro dia o Ociander chamou o Uber pra uma pessoa, ensinou como a pessoa a lidar com o Uber, a pessoa ficou maravilhada. Não tô aqui fazendo propaganda de algo que o Ociander fez, porque a gente faz milhares de coisas o dia inteiro, você também faz, eu tenho certeza. E isso passa desapercebido, porque já é seu. Então, o que acontece quando a gente já adquiriu um olhar de fazer algo que sempre fazemos? Eu cuido de animais, eu cuido de idosos. Então, a gente abre, começa a abranger nosso olhar. Que agora eu vou olhar um pouco também para as plantas. E eu vou, mas não vai caber no meu dia. Vai, é dentro do dia. Ninguém aqui está falando, para o teu trabalho e vai aí, vai lá para a Cruz Vermelha, vai lá para a África, porque a gente tem muitos amigos maravilhosos que trabalham, que estudam, como Andrei Moreiro, Ney Nicolato, amigos nossos maravilhosos. Wagner Moura, não um ator, mas quem idealizou tudo isso do Fraternidade Sem Fronteiras, eles têm o trabalho deles. E não é o Fraternidade, que ali não tira dinheiro nenhum. E eles vão para a África, dentro do cotidiano deles, e eles conseguem manter a família deles em dia. Então você tem tempo. Pode ter certeza, porque essas propostas parecem assim, tá brincando. Eu não consigo nem ir na minha academia, você vem falar para mim agora, começar a olhar para arrumar coisa para fazer? Sim, dentro da sua própria casa. Às vezes uma caridade é aquilo que a tua esposa está esperando de um elogio.
Que a gente elogia tanta gente aí pra fora que faz isso, que faz aquilo, você não consegue perceber que a sua esposa cuida dos seus filhos tão maravilhosamente bem. Você não consegue fazer um elogio. Você não consegue fazer um elogio pro seu marido. De como ele está suportando bem aquele trabalho que ele não gosta, ou como ele dirige bem, ou como ele mantém a família em equilíbrio, porque ele é um pai de família, ou um companheiro, ou a alma feminina, masculina que existe do seu lado. Seu irmão, sua mãe, às vezes a caridade dentro de casa está faltando com afeto. Então, meus irmãos, para terminar a mensagem, para passar para o Oceander, olhar atento, porque o emprego está aí, o tempo todo. Vai se capacitando, porque é tão bacana a gente ler as obras de André Luiz e ver que os benfeitores têm caminho aberto para fazer o que eles querem. Só não tem quando não pode. Por exemplo, o benfeitor Félix, ele pede para o André Luiz ficar em uma casa que ele ama as pessoas da casa, mas ele não pode, porque a energia da casa não permite que um benfeitor tão grande esteja ali. Então ele fala para o André, fica observando, se precisar me chama, porque eu não posso estar ali. Eles não oram, eles não pensam coisas edificantes. Então o benfeitor dos grandes não pode, mas o grande pode mandar outro. E eu falo, que bacana, né? Os benfeitores, eles manipulam situações. Eles deram 150 dias no Missionários da Luz. Eles conseguiram dar 150 dias de sobrevida para o senhor que iria desencarnar. Benfeitores, não estamos nem falando de Jesus. Estamos falando de benfeitores. Eu quero ser. Se você quer ser, vai se capacitando. Igual eu falei, tira a pedra no caminho. Vê um bichinho abandonado, entra em contato com alguém, coloca comida, tira foto, põe nos perdidos, achados e perdidos. Faz alguma coisa quando o seu coração é tocado, mas fica com o olhar atento. Fica com o olhar atento. Não arrumar confusão para sua cabeça. É só o olhar atento. Porque senão você começa a colocar a colher realmente em todas as famílias aí do seu lado, e não é essa a proposta. É tudo que tocou o teu coração. Tomou uma atitude, recua. Auxilia e passa. Não fica esperando gratidão, não fica esperando resultados, não fica esperando que as outras pessoas vão fazer o que você está fazendo. Porque isso tudo decepciona, isso tudo gera uma desempolgação. Então se empolgue com o que você faz, com os resultados de dentro do seu coração, não com os resultados que possam vir ou não acontecer. E é isso daí, o Oceander com certeza vai trazer outras coisas para nós. Ó, dessa lição aqui do livro do Chico, do Casimiro Cunha, eu vou mostrar de novo para quem quiser comprar. Um livrinho fininho, gostoso de ler. Olha só, Gotas de Luz. Um dos 400 e tantos livros que o Chico escreveu. Eu vou ler só a primeira trovinha aqui. Coração que não se abre à sementeira do amor, não guarda com segurança a luz do Consolador. Isso aqui já resume o nosso evangelho de hoje. Porque olha que interessante. O que muitas pessoas acreditam que Allan Kardec, naquela famosa frase, fora da caridade não há salvação, muitas pessoas acreditam que é uma frase, né, nossa, inédito, Allan Kardec que, né, fez essa revelação para nós aí, através dessa chamada codificação, dessa comunicabilidade com os espíritos. E veio essa informação aí agora, olha, fora da caridade não há salvação, e não. Desde a época lá de Cristo, na época de Paulo, apóstolo, que deixou essa carta aí aos Coríntios, deixando essa clara mensagem de que se ainda que eu tivesse o dom da profecia, né, de ser assim um indivíduo que fala a língua dos anjos, vamos dizer assim, porque os profetas têm a linguagem, vamos dizer assim, vinda do alto, uma linguagem divina, uma linguagem iluminada. Ainda que eu tivesse, por exemplo, a capacidade de ser um conhecedor de tudo no mundo, eu sou um cara que sabe tudo, eu sei sobre química, física, biologia, matemática, eu sei falar várias línguas, eu sou um intelectual extremamente sábio, culto, enfim, ainda que eu tivesse fé, tenho muita fé, nossa, eu acredito em Deus, faço as minhas orações. Ainda que eu tivesse todas essas virtudes, se eu não fosse alguém caridoso, nada disso importaria. Então, esse contexto já tem mais de 2000 anos, desde quando Paulo escreveu essa carta aos Coríntios, enquanto estava exilado, preso, esperando o momento de ser executado, de ser morto.
Paulo ficou lá escrevendo essas cartas. E ele não se deu por vencido, não. Ele falou, vão matar o meu corpo aí, mas eu vou deixar tudo que tiver ligado entre mim, entre eu, né, e Deus, eu vou deixar registrado essas mensagens. Então, olha que impressionante isso. Você pode ser alguém extremamente sábio, alguém extremamente endinheirado, alguém extremamente conhecedor de tudo. Tem 5 graduações, pós-graduação, doutorado. Você fala bem. Só que se você não desenvolver o dom de ser caridoso, e como a Estela bem lembrou aí, não tem necessariamente ligação com a caridade material, mas sim, em muitos aspectos, a caridade moral, que é o que mais está tendo necessidade hoje em dia. Se não tivermos essa capacidade de exercitarmos isso, de nada valerá a nossa existência. Senão você desencarna, muito culto, e aí a tua consciência vai te perguntar um dia assim, de que valeu toda essa intelectualidade? Qual foi o benefício que você alcançou sendo alguém que conhece tudo sobre química, física, biologia, nananana? Qual foi o seu nível evolutivo, moral? Porque o intelectual você evoluiu bastante, parabéns. Eu vi aí que você estudou muito, você devorou livros, enfim. Qual foi a vantagem de você ser alguém que é vamos dizer assim, um carteiro que entregou várias cartas vindas do alto, vindas de Deus, através da sua profecia, da sua capacidade de persuasão, até para o lado do bem mesmo. Mas você só usou isso, às vezes para demonstrar uma certa vantagem, uma virtude de ser alguém que fala bem e tal. Qual foi o teu crescimento espiritual? O que você está trazendo na tua bagagem aí? Estou trazendo um monte de viagens que eu fiz 7 graduações, eu aprendi a falar 9 línguas, mas você não traz nada na bagagem evolutiva, e essa bagagem é a caridade. Essa bagagem nós só conseguiremos quando nós exercitarmos essa capacidade de servir mais o outro. Aí você pode perguntar assim para mim, como eu já me perguntei já, e depois fui buscar a resposta, mas escuta, esse negócio de caridade aí, vocês não falam de outro assunto não? Porque parece que o Espiritismo só fica focado nisso. A resposta foi dada pelo Chico, uma vez que um amigo dele fez essa interrogação. Chico, eu gosto de vocês espíritos, mas vocês são muito chatos. Vocês só falam de caridade, caridade, caridade. E o Chico falou assim, meu irmão, nós estamos falando só sobre isso porque o povo não está fazendo ainda. O dia que o povo começar a fazer, a gente muda de assunto. Então o Chico, com aquele tradicional bom humor dele, mas sempre recheado de muita sabedoria, já nos deu a clara dica. Relembrando Kardec, relembrando Paulo, o apóstolo Paulo, ou São Paulo, como dizem os nossos irmãos aí católicos, enfim, a nomenclatura não importa, o que importa é a mensagem. E Paulo deixou bem claro que entre as 3 virtudes que a gente tenta tanto buscar, né, que é a fé, a esperança e a caridade é a mais importante. Porque tem muitas pessoas que têm muita fé, oram muito, fervorosamente, mas elas permanecem na inércia, permanecem paradas. Ou tem muita esperança, não, dias melhores virão e tal, e vai dar tudo certo e tal, só que não movem um dedo para auxiliar ninguém. Como a Estela bem disse, manda uma mensagenzinha no WhatsApp, como disse aqui a Cidinha Bom Germino, que eu vi que ela escreveu aqui, fazer uma visita a um doente. Você fica sabendo que alguém, por exemplo, desencarnou, e aí a gente fala assim, não vou lá não, né? Não gosto de cemitério, sabe? Não gosto de velório, eu me sinto mal. Não tem nada lá mais mesmo, a pessoa já morreu, já está ali só o corpo, né? Mas e a caridade com os familiares, que vão ficar muito felizes com a sua presença? E a caridade do coração de você ali perto daquele corpo que realmente ali já é só um invólucro, né? Apenas uma matéria orgânica. E a caridade com aquela pessoa que às vezes você conviveu tanto tempo. Será que não vale a pena ir lá fazer uma prece por ela? Enfim, tá ali na presença física, ali dando um abraço nos parentes, enfim. São caridades que as pessoas não pensam muito em fazer. Caridade com o vizinho que varre um trechinho da calçada do outro. Caridade. Está exercitando
o aniquilamento da preguiça, o aniquilamento do orgulho, o aniquilamento da prepotência. Não vou varrer só o meu, cada um varre o seu. Está aniquilando aqueles velhos ditados populares, cada um por si, Deus por todos, ditado de gente egoísta. Quem falou esse ditado aí, achava bonito na época, mas não fazia ideia que estava desenvolvendo uma extrema incapacidade de ser caridoso. Se for cada um por si, Deus por todos, eu te pergunto, e quando você cair no hospital, quem que vai te operar? Vai ser você mesmo? Vai se anestesiar, vai pegar um bisturi, vai se cortar lá, vai fazer a própria cirurgia? Então nós precisamos muito uns dos outros. E quanto mais caridosos nós formos, nesses exercícios do dia a dia, mais aptos à felicidade estaremos, mais capacitados a termos saúde física, a termos menos dores, nós teremos. Tem uma amiga minha, que ela diz, eu não vou falar quem é, porque não convém, mas ela tem uma doença que eu acho que a maioria das pessoas já deve conhecer, ou pelo menos já ouviu falar, chamada fibromialgia. E a espiritualidade já nos disse essa mensagem, relacionando as doenças às questões morais. Sabe o que eles nos afirmam? Quando você trabalha no bem, quando você faz caridade, a fibromialgia ou diminui ou desaparece. Das duas alternativas, ambas são ótimas. E essa minha amiga me relatou isso. Você, Anderson, você acredita que quando eu estou fazendo caridade eu não sinto dor nenhuma? Eu falei, eu acredito, porque a caridade é esse exercitamento de estar ativo no bem, faz com que você, pelo menos momentaneamente, enquanto você está exercitando algo no bem, você receba uma injeção, uma vitamina espiritual. Porque Deus espera de nós que nós sejamos parte integrante dessa obra divina que Ele criou. E quando nós estamos já entendedores desse mecanismo, e quando nós passamos a nos integrar a esse mecanismo, auxiliando, nós passamos a sermos embebidos, permeados por essas boas vibrações que vão nos dar serenidade, capacidade intelectual aumentada, percepção, que é a captação, é a sensação de ter entendido o que está acontecendo. Essa percepção aumenta muito. Coisas que você não lembrava, você passa a lembrar. Melhora a sua memória. A tua saúde, as células do seu corpo passam a viver na chamada homeostase. E quem aí estudou já a área da saúde, quem já estudou o corpo humano, a biologia, quem estudou anatomia, sabe do que eu estou falando. Você passa a viver em constante homeostase, que é essa harmonização dos sentidos orgânicos, das capacidades orgânicas. Por exemplo, o que é um coração em homeostase? É um coração que bate certinho, faz os movimentos de diástole e sístole adequados. A homeostase estomacal é aquela onde o alimento cai no aparelho digestivo e é feita a quebra das moléculas dos alimentos de maneira correta. A homeostase intestinal é aquela capacidade que o intestino tem de sugar os nutrientes dos alimentos que foram digeridos pelo estômago e que passam a ser absorvidos pela alça intestinal, pelas camadas, pela mucosa intestinal, pelas as suas microvilosidades. Isso é já parte de biologia, de anatomia. Mas enfim, quando eu estou harmonizado nas minhas emoções, ou seja, quando eu estou sendo útil nessa obra divina, como a Estela lembrou bem aí, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, quando eu me dedico a ser instrumento de paz de Deus, o meu organismo funciona melhor, porque Deus não quer que ninguém fique doente enquanto está trabalhando no bem. Quer ter saúde? Quero. Quer diminuir a sua fibromialgia ou até curar ela? Quero. Quer diminuir as suas dores de cabeça, a sua insônia, a sua pele ressecada? Quer diminuir as suas alergias? Você quer eliminar problemas intestinais, articulares? Se você se dedicar a ser mais caridoso,
você vai conseguir. Isso só falando da parte física. Agora você imagina a parte espiritual. Você imagina o crescimento de algo que você vai levar contigo para a eternidade. Porque a parte física você um dia vai deixar aqui na terra, como eu bem disse há pouco. Essa veste, essa roupagem física, ela vai retornar à terra porque ela faz parte da terra. A matéria orgânica da terra veio, para a terra retornará. Agora, e o teu espírito? Essa centelha divina que não se apaga, que nunca vai desaparecer, que é imortal, que nunca vai se apagar. Você já imaginou você enriquecer essa centelha? É semelhante a trocar, né? Você deixa de ser uma lâmpada incandescente, passa a ser uma lâmpada de LED, muito mais eficiente, muito mais branquinha, muito mais clara, gasta menos energia. Você quer ser uma lâmpada incandescente, aquela que esquenta, você põe a mão nela, queima a tua mão, gasta uma energia do cão. Você quer ser um LED, que é o que nós temos de mais moderno na atualidade. Querem me transformar num LED. Então beleza, vamos então desenvolver a caridade, que ela está acima da fé e da esperança. Senão você fica um indivíduo cheio de fé, cheio de esperança, mas sem obras. A fé sem obras é morta, diz o velho ditado. E a obra é a caridade. Então olha que interessante dizer que a caridade é paciente, benigna, não invejosa. Não adianta você fazer caridade e ficar invejando depois. E ela não tem soberba. A caridade verdadeira você não se ensoberbece. Ou seja, você não doa algo e depois fica ali de nariz em pé. Ó, te ajudei, hein? Você viu aí? Você viu? Eu tô bem, hein, na fita, hein? Estou ajudando as pessoas. Quer dizer, soberba. Não recebe obrigado, fica se sentindo ingrato. Quer dizer, não recebe obrigado, fica se sentindo que sujeito ingrato. Eu ajudei ele, não me deu obrigado. Isso tudo é soberba. Isso tudo é vaidade, orgulho. Isso nós temos que eliminar. E aí então termina aqui, finalizando, dizendo aqui que a verdadeira caridade mostra não somente na beneficência, mas no conjunto de todas as qualidades do coração, que é a benevolência com o próximo. Você quer ter o coração bom? Quero. Basta estudar muito? Não. Basta ganhar muito dinheiro, então? Não também. Basta ter um corpo perfeito, virar um atleta, sujeito de corpo admirável? Não. Você vai ter que arrumar um jeito de agir com benevolência, ou seja, com benefício, com auxílio para o próximo. Você fala, mas tá brincando comigo? Então eu só vou crescer se eu ajudar o próximo? Se você não fizer isso, se eu não fizer isso, se a Estela não fizer isso, não vai ter evolução espiritual. Vamos passar pela terra incólumes. Passar como se tivéssemos feito uma viagem. Passeou ali, mas voltou pro lado de lá do mesmo jeitinho que quando veio. Só que passou as férias aqui, passou 80 anos vivendo, curtindo, estudando, e não desenvolveu suas potências. Então, meus amigos, eu convido você a se matricular. Você mesmo escolhe se matricular aí na sua comunidade, na sua casa espírita, na sua igreja católica, na sua igreja protestante, no seu templo umbandista, no seu templo budista, para que você exercite essa capacidade de servir. Servir de maneira fraterna, servir de maneira material, levando alimento a quem tem fome, levando roupa a quem tem frio, levando remédio para quem está doente, uma visita a quem está doente, um afago àqueles que sofrem a perda de um ente querido que desencarnou. Enfim, são incontáveis, inúmeras as maneiras de exercitarmos a caridade. Se nós aproveitarmos o máximo possível delas, isso vai ser bom para nós. Sem contar nos benefícios, das pessoas vão gostar mais de nós. Nós vamos gostar mais de nós. Melhora a nossa autoestima. Que nós informamos a nós mesmos que somos capazes de sermos úteis. Enfim, para finalizar a reflexão do dia. Deus só vai morar em mim, como diz o livro aqui, Gotas de Luz,
O Criador só faz morada em terreno fértil. Enquanto o terreno não é fértil, ele fica aguardando que nós façamos a irrigação, a adubagem, que nós aremos a terra. A terra que eu falo é a nós, é o nosso coração, nosso íntimo. Que a gente passe a adubar a terra, que é o nosso coração, com o adubo da fraternidade, que a gente faça a movimentação da terra para que ela adquira espaços para que o oxigênio entre nela, que é a força da paciência, da benevolência, que a gente possa jogar água do carinho, do afeto, do companheirismo, de como a Estela bem disse, do elogio. Com isso nós vamos formando um terreno fértil, e aí o Criador passa a apostar em nós e passa a depositar as suas sementes, que vão germinar e dar belos frutos, fruto de felicidade, fruto de saúde, fruto de boa convivência, de bons relacionamentos familiares, de bons relacionamentos entre os amigos, entre os companheiros de caminhada terrena. Enfim, desejo muito que essa lição da carta de Paulo, que é talvez uma das mais belas, na minha opinião, de todas que Paulo deixou no Evangelho, deixou registradas, que depois, posteriormente, foram anexadas ao livro sagrado chamado Bíblia, e que hoje nós estudamos aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que nós possamos falar de caridade não apenas e tão somente como uma palavra, caridade é aquele negócio lá, né? Kardec falou, né? Fora da caridade nossa salvação, é bonito. Que deixe de ser apenas uma palavra bonita e passe a ser um item fundamental da nossa convivência e da nossa saúde espiritual. Não podemos mais nos dizer ignorantes, e enquanto estivermos ainda incapacitados a compreender a caridade e pô-la em prática, vai ficar só apenas como uma palavrinha bonitinha. Caridade, olha que coisa bonita, né? Uma palavra aí, ó, caridade, nossa, caridade, caridade, caridade. E fica algo vão, algo sem força, sem substância, sem sustentabilidade. Então vamos deixar a palavra e vamos extrair o espírito da palavra, vamos extrair essas lições. Vamos nos matricular. Promete? Matrícula, mas como? Onde que é que faz a matrícula? Eu falo, não, matricula na tua mente, matricula na tua consciência. Se dedique hoje a falar assim, eu vou me matricular a partir de hoje aqui comigo mesmo. Eu não vou nem informar para ninguém, porque pode parecer aí, nossa, hoje estou me matriculando, eu vou fazer o bem para as pessoas. Pode parecer exibicionismo, então não faça isso, não conta para ninguém não. Vai lá e comece a agir, hoje. Daqui a pouquinho você vai parar aí o que você está fazendo, você vai encontrar com alguém, no teu trabalho ou na tua casa. Se matricule na escola do bem com a convivência melhorada que você vai dar para essas pessoas, certo? Vamos pensar nisso? Vamos para a prece final então? Vamos lá. Muito bom, né? Que legal que essa mensagem da caridade, ela já passou do meio do nosso evangelho, porque significa que já estamos prontos, né? O evangelho não foi montado por um acaso. Por que não trouxeram essa mensagem antes? Porque às vezes a gente não teria passado ainda pelo egoísmo, pelo orgulho, por tantas dúvidas que a gente tirou. Quem estuda conosco aí ao longo dessas centenas de aulas, dessas dezenas de aulas que tivemos aí, já sabe que chegamos a um ponto que então o pessoal falou, olha, agora eles já estão prontos. Agora eles já olharam para dentro de si, já pode dar um pouquinho para os próximos. Vamos lá, gente, fazer a nossa oração? Pai, permita que esse momento que estamos em rede com muitos amigos encarnados e desencarnados, que possamos sentir a sua presença.
permita que possamos, mesmo esquecendo de algumas palavras, fazer a oração de São Francisco que tanto toca o nosso coração. Pai, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Pai, que possamos enxergar as pessoas em nosso caminho muito além do que realmente elas são, mais do que elas sentem. Que possamos enxergar os nossos filhos pequenos, que exigem um cuidado e uma renúncia maior. Que possamos enxergar os nossos filhos adolescentes, que não são mais pequenos, mas que precisam muito e tanto dos nossos toques e abraços. Que possamos enxergar os nossos filhos adultos, tomando as suas próprias decisões, algumas decisões falhas que eu tenho que interferir, e algumas outras que eu tenho que deixar acontecer. Que possamos enxergar os nossos pais hoje como os nossos filhos, porque estão voltando a ser crianças, perdendo os movimentos e a capacidade de raciocínio. Que possamos enxergar os nossos companheiros que dividem conosco essa empresa da família, que são os nossos sócios, e queremos prosperidade para essa família, que possamos enxergar neles potencial de ajuda, não alguém que eu possa ficar criticando. Que possamos enxergar os nossos vizinhos como irmãos, os nossos colegas de trabalho, pessoas falhas como nós. Que possamos enxergar no trânsito um momento de simples círculo que tem que fluir, e quanto mais paciência eu tenho ali, menos acontecimentos ruins. Que possamos enxergar todos os servidores, públicos ou não, pessoas que estão querendo ser felizes assim como eu quero. Muito obrigado, Mestre amado, pelo seu Evangelho. Obrigado aos benfeitores amigos que adentram o nosso lar e o lar de todos dessa corrente. Que possamos levar essa luz e esse entendimento a todos os outros corações, não com as nossas palavras, mas com as nossas atitudes. Muito obrigado, Deus Pai, por essa oportunidade da reencarnação, que tantos outros gostariam de estar aqui no meu lugar, vivendo alguns dias pelo menos. Muito obrigada, e que assim seja. E vamos mandar um beijo para Sophie Tomás de Miami. A vozinha deles pediu para que mandássemos. E tá aí o beijo mandado. E você, André, é especialista em mandar beijos. Que ele leu o nome de todo mundo aí. E obrigado pela presença de cada um. Tá aqui conosco mais uma semana. Muito bom ter vocês.